Estamos hoje estudando o livro de Romanos. Romanos é o 6º livro do Novo Testamento e ele é o primeiro, livro das epístolas, das cartas escritas pelos apóstolos que estão no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento tem primeiro os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois tem um livro histórico, que é o livro de Atos. E uma terceira seção agora são as epístolas. E no final tem um livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse de João. Mas essa parte das epístolas são cartas, que os apóstolos escreveram para as igrejas ou para pessoas. E a primeira parte das epístolas, das cartas, que eram rolos escritos para um destinatário específico, foram usados de forma geral para a igreja como ensino. A primeira epístola é uma epístola de Paulo aos Romanos. Ok? Nós temos as epístolas paulinas, assim chamadas, são as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo para vários grupos, e nós vamos conhecer todos eles, mas hoje especificamente a epístola de Paulo aos Romanos. O livro de Romanos, como conhecemos, hoje na Bíblia, é um dos livros que compõem a Bíblia, é com certeza um dos livros mais importantes da Bíblia. Nenhum cristão deveria viver sem estudar o livro de Romanos. O livro de Romanos, ele alguns autores dizem que ele é a chave divina para entendimento de toda a Escritura. Olha só, a chave divina. A Bíblia ela é grande, são 66 livros, muitas páginas, Antigo Testamento, Novo Testamento, livros proféticos, livros da lei, ensinamentos a respeito da justiça divina, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, são muitas coisas, O livro de Romanos, ele organiza e ele tece uma linha onde você percebe a conexão entre todos esses assuntos. Ele mostra como a história da humanidade caminha dentro de um propósito divino. Ele mostra quem é o homem, quem é Deus e por que Deus enviou seu Filho Jesus. Ele dá respostas. Ele fala sobre graça, que é um dos grandes temas do livro, que é o favor não merecido de Deus, que Deus decidiu nos amar apesar de nós não merecermos, e a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Esta é uma frase deste livro. Se você já ouviu falar que a salvação é pela graça, mediante a fé, é porque você já ouviu uma citação de Romanos. Romanos fala sobre salvação, é um dos temas principais, sobre justificação, o fato de nós sermos justificados por Deus, considerados justos apesar de nossos pecados, e de que forma Deus transforma espiritualmente pecadores em pessoas justificadas por meio da obra de Jesus Cristo na cruz. É tema do livro de Romanos. Romanos fala sobre a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, o plano de salvação, o que é eleição, santificação. Paulo fala sobre tudo isso na carta aos Romanos. É um dos livros mais completos da Bíblia. Ele vai abalar a sua vida. Sim, o livro de Romanos abala a vida das pessoas. Eu vou falar alguns personagens da história da igreja que tiveram suas vidas transformadas quando leram o livro de Romanos. Você já deve ter ouvido falar de Agostinho, um dos pais da igreja, um dos homens mais importantes da história do cristianismo. Sim, Lutero, o reformador alemão. Sim, John Wesley. Esses 3 homens, por exemplo, tiveram suas vidas mudadas quando eles leram o livro de Romanos. Para você ter uma ideia, Lutero, ele era um padre, ele era um monge católico, e ele já ensinava a palavra de Deus, mas ele se chicoteava toda noite, ele se martirizava por causa dos seus pecados. Ele não tinha entendido a graça até que ele leu o livro de Romanos. Ele vivia depressivo, triste, se sentindo amedrontado diante de Deus. Quando ele lê o livro de Romanos, ele é liberto dessas cadeias de engano, de medo, e ele entende quem é Deus, a sua graça e o seu amor. E o entendimento da graça divina gera toda a reforma protestante. E essa reforma protestante, ela começa no coração de Lutero. O seu coração é reformado, ele entende que ele já recebeu divinamente o perdão dos pecados, a salvação, a nova vida. Por que ainda tenho que pagar indulgências? Por que eu tenho que pagar pelo meu pecado se Cristo já pagou? Sabe, esse é o cerne da reforma protestante, é o cerne da igreja protestante, da igreja reformada, que vai dizer que Cristo é suficiente, que Cristo basta, e isto tudo está baseado
no livro de Romanos. Veja a importância de você ler o livro de Romanos. Ele é profundo. Ele não é um livro para você ler rapidamente, ele é um livro para você ler degustando, para você ler experimentando capítulo a capítulo, parte por parte, meditando, analisando. Ele começa o livro de Romanos, claro, tem uma saudação inicial, e depois, já no capítulo 1, ele começa a falar sobre o tema da justiça de Deus, tanto para judeus quanto para gentios. Depois, no capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, ele fala sobre a pecaminosidade universal da humanidade. Paulo vai mostrar que todos os seres humanos são pecadores. Todos nós somos. E como então estaríamos condenados ao inferno. E daí no capítulo 3, versículo 21 em diante, começa a falar sobre a justiça de Deus que decide nos justificar por meio do seu Filho Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. Então até o capítulo 5, versículo 21, a justificação é esta forma com que Deus faz justiça por meio de Cristo, né? E perdoa os nossos pecados, e que Deus troca então de lugar entre Cristo e Adão, que Cristo é um novo Adão, que desfaz as obras de Adão, as obras do pecado que Adão trouxe pela desobediência. Cristo, pela obediência, ele vence, ele derrota as obras de Adão e ele constitui uma vitória sobre a morte, sobre o pecado, por meio da sua obediência e da sua morte na cruz. Então no capítulo 6 até o capítulo 8 fala como a graça reina através da justiça de Deus. Esse é o tema principal, a quebra do domínio do pecado, como os crentes estão mortos para a condenação da lei, que aqueles que vivem no Espírito, então, provam ser vitoriosos sobre a carne, podem vencer, né, as tentações. Esses são os temas do capítulo 6, 7 e 8. No capítulo 9, 10 e 11, o tema principal é como Deus demonstra a sua justiça em relação a judeus e a gentios. Então ele fala sobre o judeu e o gentio, o judeu e o não judeu. O termo gentil significa gentes, são pessoas de todas as tribos, raças, nações que não são da nação judaica. Por que isso? Porque Paulo foca tanto nessa distinção e, na verdade, ele mostra que os dois é uma coisa só, que não vai haver distinção. Sim, os judeus são herdeiros de uma promessa, mas os gentios são beneficiários desta promessa. Os judeus são o povo por meio de quem Deus enviou seu Filho, mas esse Filho e essa promessa é para todas as nações. Então ele vai fazer isso por quê? Porque o Antigo Testamento, muitas vezes nós lendo ele, em algumas passagens, nos parece, pela voz de alguns profetas, que havia um projeto apenas para o povo de Israel, mas isto não é demonstrado na Bíblia, né? A Bíblia como um todo mostra que Israel é detentor sim de uma promessa, mas que essa promessa se estende a todos os povos por meio da fé no Senhor. Todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Então no capítulo 12 até o capítulo 15 vai falar sobre a justiça de Deus compreendida e expressada na vida do seu povo, como o povo deve viver demonstrando através da sua consagração, o ministério do corpo de Cristo, uma nova realidade política e social, né, em que o povo deve viver, como as pessoas devem viver, comunhão de fracos e fortes, como aqueles que estão, então, que têm uma fé que compreende de forma mais avançada o Evangelho, não tão apegada a regras, convivem com pessoas que ainda estão nos rudimentos, mas que também são nossos irmãos em Cristo, e ele vai falar sobre isso, sobre essa fé que liberta. No capítulo 15, 16, então ele vai falar sobre os planos então que Paulo tinha, né, para suas viagens e tudo, e ele dá saudações, agradece as pessoas, né, que estão ajudando, dá algumas orientações, e é o encerramento dessa carta, porque não é um livro, é uma carta, foi escrito como uma carta. Claro que tem ensinos de um livro profundo, mas é uma carta. E é interessante que eu quero ler algumas pequenas passagens que, na minha opinião, são marcantes no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora que fomos justificados por Deus, temos paz com Ele. Capítulo 6, versículo 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E eu amo o capítulo 8. Diz assim, versículo 1: Agora, pois, já nenhuma condenação mais há para nós que estamos em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 31 diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E o 33 diz assim: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu vou ler o versículo 38 e 39 ainda, diz assim: Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, que mensagem, que palavra! Nada pode nos separar, nenhum pecado seu, nada é mais poderoso do que o que Jesus fez por nós na cruz. Nada. Fomos salvos, estamos seguros, temos vida com Deus. Receba a paz que vem pela santificação e pela justificação. Você é justo não pelos seus méritos, mas porque Deus é gracioso, porque Deus é amoroso. Esta é a mensagem do livro de Romanos. Leia Romanos e seja inundado pelo amor e pela segurança que vem de Deus.